Tabela na tela, Série B, um campeonato muito bem disputado, um campeonato que tem aí o primeiro colocado, que é o Santos, distante do sétimo colocado, que é o Operário, por apenas 3 pontos. Depois de 14 rodadas, isso é muito difícil de acontecer, né? Então, é muito difícil aí a gente imaginar um campeonato com uma pontuação muito alta, como eu já venho falando, porque são muitos times fazendo a mesma faixa de pontuação. Então, tem muita troca de pontos entre eles, muitos empates, muita troca de vitórias. Então, não me parece, pelo menos o cenário atual da Série B agora, é de ter um equilíbrio muito grande até o final. O Sport só está no G4 por conta dos critérios de desempate, que são agora o número de vitórias do Sport em relação ao Avaí, certo? Então, pensando aí no final da Série B, é muito provável que essa Série B seja definida lá na última rodada por um ponto ou até pelos próprios critérios de desempate, né? E com vários times envolvidos aí nessa disputa. Temos aqui Santos e América com 25 pontos, o Vila Nova com 24, o Sport com 23, Avaí com 23. Novo Horizontino e o Operário 22, e mesmo assim, o Goiás, que é o oitavo colocado, tem 21. Pensando em Goiás, que é o oitavo, o Goiás ganhando um jogo, ele não alcança o líder, mas ele alcança o terceiro colocado, que é o Vila Nova. Ele pode vir para 24 na próxima rodada. Assim como o Coritiba na próxima rodada pode vir para 23, a mesma pontuação do G4. Então, pensando nisso, são 5 pontos tirando de diferença do primeiro colocado para o nono. Então, é muita coisa. Assim, quer dizer, não é muita coisa não, é muito equilíbrio. O que eu queria falar é isso, muito equilíbrio, muita coisa de equilíbrio, entendeu? E aí, lá na parte de baixo da tabela, a gente tem, assim, Mirassol e Ceará com 19 pontos, que não estão perdidos aí na disputa. Chapecoense, até o Paysandu, todos têm 17 pontos. Abaixo disso, Amazonas tem 16, o CRB tem 13. Agora, o CRB só tem 11 jogos. Então são vários jogos atrás dos seus adversários que o CRB tem, né? Ainda joga nessa rodada, a rodada toda já aconteceu e joga contra a equipe do Mirassol, hoje, inclusive, e aí, vencendo o Mirassol, o time do CRB ultrapassa a equipe do Amazonas, porque se vencer vai a 16 pontos e mesmo número de vitórias, e o saldo do CRB é melhor do que o do Amazonas, então só depende dele. Mas depende também do Mirassol, que vai jogar e não quer desperdiçar esses pontos, porque quer ganhar para vir para 22, né? Então, tem também esse detalhe. Mas a gente vê um equilíbrio muito grande de times aqui, times que vencendo uma rodada aí, o Mirassol, por exemplo, se ganhar, ele salta da 10ª posição para a sexta, né? Porque vai para os mesmos 22 pontos e 6 vitórias, e o saldo do Mirassol é de 3, e o Novo Horizontino tem 1. Então, o Mirassol ganhando, ele passa 1, 2, 3, 4 posições. Assim como numa rodada você pode perder, como o Avaí, 4 posições, ou o Operário e o Goiás, 3 posições. Então, o equilíbrio fala mais alto na tabela da Série B. Então, a pontuação está muito próxima. Fazendo aí uma média de pontuação. Cadê aqui? Pô, tinha aberto um negócio de pesquisa aqui, velho. Eu tô com raiva desse computador que não tá abrindo o troço de pesquisa, bicho. Mas vamos lá. O CRB aqui, cara, é difícil de a gente falar alguma coisa porque tem jogos a menos, né? Mas aí o percentual de aproveitamento ele vai ser diferente. Veja, o percentual de aproveitamento do CRB está melhor do que o do Amazonas, né? Mesmo tendo 3 pontos a menos, tem o percentual de aproveitamento melhor. Mas para fazer uma média de pontuação até o final da temporada, o Amazonas, que é o 16º colocado, fez aí 1,14 pontos por jogo. Multiplicando pelos 38 jogos do campeonato, vai para 43.
de certa forma, uma pontuação bastante alta. A gente vê times se salvando com 41, 42, né? Mas aí a pontuação média, por enquanto, é 16. E aí, como eu falo, como tem times lá em cima pontuando bastante, lá embaixo a pontuação ela tá de certa forma boa. Tá de certa forma boa também. Então, se lá em cima os times estão pontuando tanto assim, lá embaixo estão pontuando mais do que o normal, pelo equilíbrio do campeonato. Olha o Sport dividido por 13 aqui, 1,78 multiplicado por 38 jogos, 67 pontos. Caralho, isso daí quebra meus argumentos todos, né? 67 pontos é uma pontuação muito alta. Mas fazendo a média do Avaí, por exemplo, o Avaí, na projeção final, ficaria com 62 pontos, né? Então, isso aí, claro que a gente ainda está na parte inicial da competição, isso daí pode mudar ao longo da classificação, né, dessas equipes. Tem times que tem jogos a fazer, pode aumentar a régua ainda dessa pontuação. Tem times aí, por exemplo, o próprio CRB só tem 11 jogos, né? Então deve aumentar também a sua pontuação. E a gente fica de olho aí, né? Podemos refazer essa projeção mais pra frente, quando a gente chegar lá no meio da competição, onde todo mundo já vai ter se enfrentado, pelo menos, né? A partir da 19ª rodada, a gente já vai ter um feeling melhor aí das equipes. Alguém pode ter uma reta final de primeiro turno mais fácil, alguém pode ter uma reta final mais turbulenta, mais pesada, só pedreira e tal. Então, isso ainda pode mudar. A partir daí da virada do turno, a gente pode fazer uma projeção mais concreta das equipes aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, é uma competição que está sendo muito disputada, né? Talvez essa média alta de pontuação que eu fiz aqui do Sport seja exatamente pela baixa quantidade de empates de algumas das equipes, né? Muita gente fazendo pontuação vencendo, né? E isso daí, claro, que aumenta a pontuação. Um campeonato com muitos empates, ele vai distribuir um ponto para cada, né? Então, tipo, é um jogo, 2 pontos. Um jogo em que um time ganhe é 3. Então imagina, por exemplo, Santos e América. Santos ganha um, América ganha outro. 3 pontos para cada. Mas se os dois empatassem, era só 2 pontos para cada. A média de pontuação abaixa. A média de pontos por time abaixa, entendeu? Então é mais ou menos isso aí. Talvez essa média de pontuação alta seja exatamente por isso, né? Muitos times ganhando seus jogos, né, e empatando pouco. Sport só tem 2 empates, Vila Nova 3, Santos 1. Então, talvez isso, né? Uma grande quantidade de vitórias das equipes, ao invés de uma grande quantidade de empates. Mas é isso. Mais pra frente aí a gente pode trazer uma reflexão melhor aí da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro.